Olá, pessoal. Estamos aqui nessa criação do novo podcast para a cidade de Pinhal. O podcast chamado Pod Zeca. Esse podcast, ele vai interagir com a população. Nós vamos tratar aqui de assuntos afetos à população, de assuntos do dia a dia da nossa cidade. A população vai poder interagir conosco. É esse o objetivo, é ouvir você, cidadão, dentro daquilo que a cidade precisa para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para o seu dia a dia. E eu queria aqui, fiz um convite à Mara, que está conosco aqui. Sábado participei do programa da Mara, na Pinhal Rádio Clube, um programa que tem um sucesso tremendo, iniciou agora também e já conta aí com bastante audiência. Parabéns, Mara. E eu acabei fazendo um convite para a Mara vir participar, ser apresentadora do nosso podcast. E esse primeiro podcast vai ser um bate-papo informal aqui, com a apresentadora Mara e comigo, para a gente alinhavar os programas futuros. Mara, você aceitou de bate-pronto o convite vindo para cá. Eu agradeço muito e espero que você conduza o podcast Zeca com muito sucesso, com muito carinho e com muita afeição. Parabéns de você ter aceito e nosso muito obrigado. Obrigada, Zeca, primeiramente. Eu estou muito feliz, muito emocionada. Você esteve no meu programa sábado, né? E foi o maior sucesso. Uma audiência muito assim, bacana. Muitas pessoas ouviram, muitas pessoas me pararam na rua. Afinal de contas, né, você contou um pouco mais quem é o Zeca. E eu quero agradecer, principalmente pelo seu olhar em relação ao meu trabalho. Eu venho nessa linha da comunicação, realizando alguns trabalhos, principalmente na rede social, e também o meu gosto, né, Zeca, pela política, não só que cresci nesse universo, mas também por admirá-lo, né, de ouvir falar muito de você através do meu pai. Então, pode ter total certeza que vai ser assim, ó, com extrema emoção e muito prazer, que eu quero estar aqui nessa mesa, onde nós vamos debater muita coisa legal, com convidados também muito interessantes, né, Zeca? Temos muitas novidades também. E então, hoje, eu quero só te falar que sábado, o programa, eu fiz algumas perguntas, mas acabou faltando muita coisa. Então, hoje, você está preparado, Zeca? Que eu quero te perguntar muita coisa. Preparadíssimo. Eu acho que hoje, assim, as pessoas vão ter a oportunidade de te conhecer. A gente quer trazer essa imagem, essa figura realmente, para que as pessoas conheçam o afetivo. Quem é o Zeca? Então, quero que você fala para a gente quem é o Zeca. Olha, eu já disse isso lá na rádio, vou repetir aqui. Na realidade, eu morei aqui em Pinhal até os 20 anos de idade, né? Estudei no Cardeal Leme, me formei lá, me formei na Escola de Comércio também, o curso de técnico, contabilidade. Então foram anos muito bons vividos aqui em Pinhal. Venho de uma família humilde, mas eu tive mãe que foi pai e mãe ao mesmo tempo, a dona Lazinha, porque meu pai morreu cedo, eu trabalhava na Votorantim, morreu com 48 anos de infarto, e a minha mãe acabou educando os filhos. Graças a Deus a gente conseguiu se formar aqui no colegial, a escola pública era uma escola boa na época, hoje continua sendo boa, mas com essa condição que o ensino dá hoje, da não repetência, você não tem um compromisso que tinha antigamente, entendeu? Mas a escola pública está melhorando muito, eu tenho acompanhado, porque eu trabalhei na Secretaria da Educação em São Paulo também, mas é um trabalho em vão que vai cada vez mais tendo que ser aperfeiçoado, porque principalmente no ensino médio, quando a evasão é muito grande. Mas eu acabei me formando aqui e fui estudar fora, com muito sacrifício, fui estudar fora, e com 20 anos de idade, eu fui convidado para trabalhar numa empresa em São Paulo que chamava Sudelpa. Com 20 anos? Com 20 anos. Eu fui para Campinas e estudar, e trabalhava de dia e estudava à noite. Entendi. E eu conheci lá um almirante da Marinha na época, que dava consultoria na empresa. E a gente ajudou muito ele, eu e outro amigo aqui de Pinhal, que é o José Carlos Tavares, o Ratinho,
que todo mundo, acho que ninguém lembra muito dele aqui, mas ele era filho do Emílio Tavares, que tinha uma banca ali atrás do mercado municipal, e a gente acabou indo junto para Campinas e recebemos um convite, o Almirante, ele recebeu um convite para ser diretor na Sudelpa. E ele gostou do trabalho nosso na época, vocês vão comigo. E foi quando eu comecei a entrar no serviço público. Dali eu fiz um concurso em 1976 e passei, e a minha carreira foi cada vez mais crescendo dentro do serviço público. E hoje a gente tem aqui, todos esses cargos que eu passei ao longo desses governos, nós acabamos sempre pondo Pinhal em primeiro lugar, Sim. porque Pinhal mora no coração da gente. As suas raízes, né, Zeca, aqui em Pinhal, elas são bem... você comentou lá no programa sábado justamente isso. Muitos amigos de longas datas, né? Ou seja, a sua raiz realmente, embora esse tempo que você saiu muito novo, mas ela é Pinhal. Você vê Pinhal, então, sempre como a sua missão, independente desse tempo que teve fora. Você mora em Pinhal, né, Zeca? Eu moro em Você Pinhal. fica em Pinhal. Mas então, deixa eu falar para você. Eu sempre mexi com política. Eu comecei a mexer com política em 1986, quando eu estava na Sudelpa, vou explicar que a Sudelpa, ela fechou hoje uma empresa chamada Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista. Era uma empresa do governo e ela foi fundada em 1971 e fechou em 86. Em 87, o governo Quércia fechou a Sudelpa. Era uma bela de uma empresa, desenvolveu o Vale do Ribeira, que era a região mais pobre do estado de São Paulo, mas foi uma pena fechar a Sudelpa, porque ela tinha um objetivo de desenvolver regiões. Nós temos duas regiões pobres, né? O Pontal do Paranapanema e ali a Vale do Ribeira, porque ali a questão ambiental está muito presente, é muito parques, é Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, quer dizer, você está ali, você tem que preservar, que nada você pode cortar ali ou fazer alguma coisa para fazer um empreendimento grande. E, nesse sentido, a Sudelpa foi extinta. E esse desenvolvimento paralisou, né? Até tem uma história muito interessante para contar, né, da Sudelpa. Por que a Sudelpa foi criada? Estou falando do passado, mas Sim. é bom a gente um pouquinho de história para todo mundo ouvir, né? A Sudelpa foi criada para combater a guerrilha do Carlos Lamarca. Carlos Lamarca foi um capitão do Exército de São Paulo que, inclusive, veio formar a turma do tiro de guerra de 1969 aqui em Pinhal. E o Carlos Lamarca fugiu do Exército com um caminhão e foi para o Vale do Ribeira. Ele era especialista em guerrilhas. Então a Sudelpa foi criada para desenvolver o Vale, para facilitar também o Exército caminhar dentro daquela selva que era o Vale do Ribeira. E ela cumpriu o seu papel e depois foi extinta. Foi muito importante na época o desenvolvimento daquela região. Eu falo isso porque foi ali que eu comecei minha carreira. Então, e já tão jovem, já tão envolvido assim, né? E dali eu fui para 1986, como eu falei, eu fui para o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, que cuidava de aeroportos. Mas já tinha uma relação política com o Arnaldo Jardim, porque o Arnaldo Jardim trabalhava na Secretaria do Interior, a qual a Sudelpa era vinculado. E a gente começou uma relação não política. Uma amizade de trabalho, porque ele não era político, ele era chefe de gabinete do Chopin Tavares de Lima. E nisso, a gente criou, o Arnaldo foi candidato, a gente começou se envolvendo na candidatura dele, ajudando ele, e essa relação perpetua até hoje. Então, entrei na política dessa forma. Como eu entrei na política em Espírito Santo do Pinhal? Sim, é isso que eu quero, que a gente quer saber. Eu vinha muito com o Arnaldo aqui. O Arnaldo, ele não tinha base eleitoral aqui. Quem trouxe a base eleitoral, ele para cá, foi o Paulo Klinger e o Zaga. O Zaga Pinto, que foi prefeito. E o Zaga estava no PP e acabou indo para o MDB, trouxe o Arnaldo aqui, conseguiu lá o conjunto habitacional Hélio Vergueiro Leite, sim, 372 unidades, foi o Zaga que conseguiu, com o Arnaldo, e começou uma relação política com a cidade, o Arnaldo. Eu vinha muito com o Arnaldo para Pinhal, eu ficava na casa do Paulo.
E aí começou uma relação política. Do Paulo Klinger. Paulo né? Klinger. Até que um dia, sentado numa mesa, eu, ele e o Arnaldo, ele falou assim, você vai ser o próximo prefeito de Pinhal. Olha só. Falei, Paulo, aí tem muita gente na frente, tem muita gente que faz trabalho. Não, vai ser você. E começou a trabalhar em cima disso, falou, vai trabalhando devagarzinho. Ele ia para São Paulo, ele me ligava, vamos almoçar, tal. E a gente começou uma relação. Eu já ouvi, inclusive, Zeca, o meu pai falando isso na época. Meu pai falava, Dr. Paulo, gosta muito do Zeca Bene, sempre citava realmente o seu nome. Então é uma relação assim de muito antiga, vamos dizer assim, né? E é legal as pessoas também conhecerem esse lado, né? Esse apontamento que teve lá atrás, essa visão, né? Já que o Paulo, a gente sabe que foi um grande prefeito aqui para nossa cidade. Então, eu penso que é uma referência muito bacana ele ter tido já esse olhar, né, para você em relação à política. Porque eu também, né, eu passei por diversos órgãos, né? Eu, no governo do estado, hoje o governo do estado tem em torno de 25 secretarias, eu passei por umas 13. Olha só. Então, eu passei em cargos de diretor, chefe de gabinete, cheguei a ser até secretário executivo. Eu sempre ajudei Pinhal. Sim, Pinhal estava no meu coração, certo? Naquela época não tinha anseio político. Eu ajudava porque eu gosto de Pinhal, eu amo minha cidade e eu queria desenvolver. Eu me lembro até de um episódio na educação que o secretário era o Paulo Renato, que morreu, foi ministro da educação, e o Paulo Renato começou a distribuir, falou, vamos fazer cobertura de quadra no estado de São Paulo. E aqui em Pinhal tinha 4 escolas que não tinham cobertura de quadra. Eu falei, lá para Pinhal nós precisamos cobrir 4. Ele falou, mas uma só para cada um. Eu falei, não, nós precisamos 4 lá. Então nós conseguimos 4 para cá. Inclusive onde eu estudei, Nascimento Rosas. Nascimento Rosas. Era uma das escolas. Então, e a gente deixa esse legado, né? Não porque a gente quer fazer política, importante. Mas o Paulo, quando falou assim, vai ser tal, o Paulo começou a me preparar, infelizmente, uma grande pessoa, Sim. que é o Dr. Paulo Klinger Costa, acabou falecendo antes, e eu fui candidato. Fui candidato, comecei com uma porcentagem muito pequena e acabei ganhando a eleição. Mas eu devo muito esse legado ao Paulo Klinger, um grande amigo, uma grande pessoa, foi um grande administrador de Pinhal, tanto é que acho que é o prefeito que teve maior mandatos aqui, né? Teve acho que 4 mandatos, sim. Acho que foi uma pessoa Bem que extenso. foi referência aqui em Pinhal. A gente não pode deixar de falar, quando fala de política, deixar de falar do Dr. Paulo Klinger Costa. Então, aí começou. E em 2013 eu ganhei a eleição, eu tinha um objetivo de mudar essa cidade, de fazê-la voltada para o turismo. Conseguimos caminhar bastante, mas depois perdemos a eleição, as coisas vão mudando, os objetivos da outra gestão é outro, então as coisas não andaram como a gente pensa, né? Por isso que eu acho que é interessante a gente ter aí nomes novos para candidatura, para eleição, que todo mundo começa, ninguém tem vontade. Mas às vezes tem que aguçar a vontade das pessoas para fazer o bem para a nossa cidade. Mas eu gosto muito de Pinhal, Pinhal está no nosso coração, e eu quero sempre dizer o seguinte, é aqui que eu tenho os meus amigos. Você fez uma pergunta para mim, eu não sei se foi dos amigos. Sim, hein? dos amigos. Você comentou do encontro que teve recentemente com os amigos do tiro de guerra. Isso. Então são pessoas Então, e aqui... No esporte também você é bem conhecido, né? Entre os clubes, Então, joga futebol. Você joga futebol, Zeca? Hoje eu tento jogar, mas É uma curiosidade. na realidade eu joguei muito, né? Mas os grandes amigos meus estão aqui em Espírito Santo do Pinhal. Eu me lembro que a gente vinha todo final de semana, porque tinha o futebol, que a gente montava aí campeonato, e nós tínhamos uma turma grande que sentava com as mulheres, depois do jogo ia tomar cerveja, fazia churrasco na casa de um, é uma amizade verdadeira. Sim, é uma amizade diferenciada.
Desde a época que nós tínhamos um bar, que era o Bar do Saló, que era o Bate-Vento, a gente tinha o clube do Bate-Vento, o time do Bate-Vento. Depois veio o Caco, velho, a gente jogava bola no Caco, viajava muito. Então, essa turma que a gente constituiu uma amizade aqui, é o que a gente leva para a vida. É uma amizade verdadeira. Quem não tem amigo, eu acho que na vida, a gente leva 3 coisas, né? Nós levamos família, amizade e Cristo, né? Deus, sim, religião. A gente tem que a fé em Deus, né? Quem não tem família, quem não tem amigo, é difícil viver. Então eu agradeço muito tudo aquilo que eu construí em Pinhal, a amizade, agradeço muito ao Dr. Paulo de me ter colocado na política. Então Pinhal me deu muito, ajudei muito Pinhal, mas Pinhal me deu muito mais do que eu mereço. E o legal é isso, Zé, com o intuito realmente desse podcast que foi criado, né, é para que as pessoas conheçam realmente o histórico do Zeca Bene em relação ao Espírito Santo do Pinhal. Hoje a gente tem aí a rede social, né, para evidenciar algumas coisas, mas as pessoas precisam sim saber e entender essa consistência que já vem de muito tempo em relação a esse olhar que você sempre teve por Pinhal e para Pinhal. E é isso que, assim, eu quero falar com você nesse sentido. Você saiu muito cedo de Pinhal, você disse, né? E hoje muitas pessoas se preocupam em relação a isso, e os jovens aqui da nossa cidade, né? De ter que sair, se deslocar para uma outra cidade em relação ao emprego, ao estudo. E você também fez isso. O que hoje você falaria para a gente, Zeca, nesse sentido? Desses jovens, o que poderia ser feito realmente para que a gente conseguisse segurar mais esses jovens, né? Embora o que você fez foi muito bom, mediante toda a estrutura que você adquiriu, né, ao tempo, mas o que você pensa em relação a isso? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente na questão de emprego. Felizmente, nós temos aqui grandes empresas, Pinhalense, Palineal, Scarmomac, Aptiv e outras, né, que a gente começa a citar nome e a gente esquece, mas queria agradecer a todas as empresas que aqui estão instaladas porque geram emprego. O tipo de emprego que nós temos aqui hoje é um emprego da pessoa que vai trabalhar no chão de fábrica, vamos dizer assim. E eu acho que nós precisamos criar aqui um emprego um pouco mais qualificado. O que acontece com o Pinhal? Quem que não fica em Pinhal? É aquele jovem que se formou na faculdade e não vê aqui o anseio de ser um advogado, um administrador, ele é formado em química, se tem uma empresa que ele pode ser um engenheiro químico dentro de uma empresa. Então eu acho que o emprego que falta aqui é um emprego médio, sim, com um salário um pouco melhor. Eu costumo dizer que a gente tem que brigar para trazer não empresas grandes mais. A gente tem que vamos trazer uma empresa que vai gerar 2.000 empregos. Vamos falar 2.000, que é muito, porque hoje é difícil, a tecnologia está diminuindo o número de empregados. Mas você gerar 1.000 empregos. Então eu falo assim, em vez de eu trazer uma empresa para gerar 1.000 empregos, eu acho que a gente tem que trazer 10 empresas para gerar 100 empregos cada uma. Por quê? Porque ele vai precisar de um diretor administrativo. Para atender um nicho específico. Isso, ele vai precisar de um diretor financeiro, ele vai precisar de um engenheiro responsável pela área de produção. E isso vai fazer com que esse pessoal que está se formando na universidade tenha um mercado de trabalho. É isso que nós precisamos construir. Outro ponto que precisamos fazer crescer, e o poder público tem que estar muito afinado com o privado, é o turismo. O turismo também vai ser uma fonte muito grande de gerar emprego melhor qualificado. Nós vamos ter aqui rede hoteleiras, nós vamos ter aqui grandes restaurantes, que vai precisar de gente um pouco mais qualificada. Então, eu acho que esse é o momento de explorar essas duas coisas. Sim. A gente prefere trazer 10 empresas pequenas e, em vez de uma grande, gerar emprego diferenciado. Eu acho que hoje que está muito na moda e dá para trazer para cá, trazer para Pinhal, a gente fala dá para trazer para cá, mas pô, é uma guerra, você tem que outro município quer também, são empresas de tecnologia da informática. Sim.
Sim, sim. Eu acho que a gente tem que brigar um pouco por isso, porque é um emprego diferenciado. Então, você começa a segurar o jovem aqui. E o jovem também tem um interesse, né, em relação a isso, né, tecnologia. E essa visão que você tem, Zeca, em relação a esse setor realmente industrial, empresarial, ele é de grande destaque, né? Mesmo porque é como se pensasse num conjunto para que outras coisas acontecessem. Então, é muito importante esse sentido. E aí, depois a gente vai entrando em outros assuntos também. Olha, Mária, eu fui visitar o Senai. Há pouco tempo eu estive lá no Senai, e o Senai está formando, tem 120 jovens fazendo o curso lá de jovens, o curso que é determinado, chamado de jovem aprendiz. Aprendiz. Aí eu perguntei para Marluce, falei, Marluce, que é a diretora lá, informalmente, quantos desses 120 têm um emprego garantido na hora que sair daqui? Foi em torno de 20. Então, eu acho que também é uma oportunidade de juntar poder público e iniciativa privada para fazer um acordo. Falei assim, olha, gente, eu estou formando 120 pessoas. E outra, eu acho que quando você forma jovem aprendiz, ele não tem 18 anos. E é nessa idade que a pessoa está se formando no colegial e fica um hiato aí entre o que eu vou fazer da minha vida. Esse pessoal com 16 anos, ele poderia ser abarcado pelas empresas e começar a trilhar uma profissão. E muito importante para tirar esse jovem da droga. Exatamente. Porque agora todo mundo se forma lá, 120, 100 fica sem emprego. Eu comentei isso com 2 empresários recentemente, eles ficaram, mas não é possível que está se formando 120 pessoas. Então eu acho que isso precisa ter uma integração, as empresas de Pinhal com a prefeitura. Nós estamos formando, mas queremos uma garantia de que pelo menos a gente, não vamos falar 100%, o ideal seria 100%, mas no mínimo 50% desse pessoal sairia do curso e estaria empregado, né? É uma coisa que a gente tem que lutar também. Sim. Mesmo o jovem que não tem esse emprego que você fala, com 16 anos, esse pessoal vai embora do Pinhal pensando em uma outra alternativa em outra cidade, cidades maiores, que tem mais oportunidades. Mas é um desafio muito grande a questão do trabalho, e a gente realmente está muito preocupado com isso, porque nós temos que segurar o nosso jovem aqui em nossa cidade. Ô Zeca, falando de influência, né? A gente sabe que você tem uma influência muito forte, muito grande, né? Inclusive em São Paulo, né? Nesse sentido, desde então, quando você começou, sempre com esse olhar, trazendo essa influência a favor de alguns benefícios e algumas coisas para Espírito Santo do Pinhal. Então, é legal as pessoas conhecerem também esse seu lado. Outro dia lá no programa você comentou, eu achei muito interessante, porque você esteve em uma reunião, né, com pessoas do Google, pessoas até do Buscapé, alguma coisa nesse sentido. E é legal porque você está sempre dentro desse nicho, trazendo essa questão e sempre pensando em Pinhal. Então, fala um pouco para a gente dessa influência que você sempre usou a favor de Pinhal, e o que mais você acha que dá para fazer em relação a essa boa influência para a cidade? Quais os benefícios? Mara, eu acredito que Pinhal teve sempre bons representantes de São Paulo, né? Nós tivemos, se eu citar nome aqui, eu vou esquecer de alguém, mas eu tenho aqui uns bons nomes na minha cabeça que exerceram cargos importantes em São Paulo e ajudaram bem Pinhal também. Mas eu acho que nós estamos atravessando um momento de transição, que é saindo todo mundo fala Pinhal, a terra do cafés especiais. Sim. Está chegando o vinho. Agora o vinho. Então, e é um momento que Pinhal está sendo visto pela grande elite de São Paulo como uma cidade com potencial muito grande de desenvolvimento.
Não é à toa que quem vem passear, às vezes, para que acaba gostando muito, né? Então, eu queria, primeiro, reverenciar esse pessoal que Sim. passou pelos grandes cargos em São Paulo. A gente poderia citar aqui um monte e agradecer de tudo que eles fizeram para Pinhal. Mas eu vou falar para você, eu sempre penso em Pinhal um pouquinho na frente. Independente se estou exercendo o cargo de prefeito ou não, eu sempre pus Pinhal no meu coração e pus na frente. Essa reunião que nós tivemos com esse grupo, na realidade teve nos Estados Unidos, a questão de um mês atrás, teve um seminário sobre inteligência artificial. E nós debatemos, o Arnaldo me convidou para ir junto com ele, e nós fomos numa sala discutir inteligência artificial, o que tinha de novidade dos Estados Unidos para ser implantado no Brasil, o que iria acontecer de novidade, né? E nós sentamos numa mesa com 16 pessoas, cada um representando um nicho. Ali tinha, acabou de falar, representante da Google, representante da Buscapé, representante de grandes... tinha duas empresas lá que representavam grandes fundos americanos. Então, um pessoal muito bem situado em São Paulo. Todos têm terra aqui em Pinhal. Olha isso. Eu lembro que você comentou, né? Ou seja... Então, todos vão plantar, venho aqui porque gostaram da cidade, gostaram do clima, gostaram da topografia da zona rural. Então, esse pessoal está vindo para cá, está pondo dinheiro aqui, e não é pouco. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito bom. E esse pessoal está disposto a ajudar a cidade. Eu, na conversa que eu fiz com eles, você é de Pinhal, não sei o que lá, você foi prefeito, e eu acho que nós temos um grande potencial para Pinhal. Não podemos deixar o cavalo passar riado e ninguém subir. Nós precisamos conversar com esse pessoal, ver o que pode ajudar, o que tem condição de ajudar. Interação. Outro que eu sentei essa semana foi o marqueteiro Chico Mendes. Ele fez a campanha do Rodrigo Garcia. Ele falou: Zé, comprei terra em Pinhal. Quer dizer, está todo mundo comprando terra aqui, e são gente que tem uma capacidade de investimento muito grande. Eu acho que chegou o momento da gente juntar o poder público e iniciativa privada para tentar ver se a gente consegue dar um boom nessa cidade. É um momento muito importante, é um momento diferenciado, não podemos perder a oportunidade. E essa relação que a gente tem, não só com o privado, nós temos dentro da administração pública estadual. Hoje o Tarcísio ganhou a eleição, é um público diferente, mas, na realidade, as pessoas que estão lá são as mesmas, com exceção dos secretários que vieram gente de Brasília, do Rio de Janeiro, do Paraná, tal, mas o grupo de baixo do secretário é o mesmo grupo que a gente tem uma relação de amizade muito grande e a gente resolve muitos problemas. Isso é de então, eu acho que esse relacionamento é muito importante. Eu acho que, sem relação, você não desenvolve a cidade. Eu me lembro que, eu vou falar um pouco de política aqui, quando eu fui prefeito em 2100, eu tenho um relacionado, nós precisamos mais de 100 milhões de reais para Pinhal, em 4 anos. Um negócio muito difícil, mas nós fomos buscar. Por quê? Pelo relacionamento que a gente tem. Não só em São Paulo, que São Paulo realmente é o grande relacionamento, mas precisa muita coisa de Brasília. Então, é importantíssimo que a gente tenha relação lá fora para a gente ajudar o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade. E é muito legal você citar, Zeca, eu até fiz questão de fazer essa pergunta para você, para que as pessoas realmente conheçam o Zeca nesse sentido, né, interpessoal. E sem delongas, Zeca, hoje eu falei que eu estou aqui te entrevistando, mas mais do que isso, você já esteve na minha casa algumas vezes. Meu pai te admirava muito, né, o seu trabalho, assim como quando foi prefeito e como postura também. E é isso, eu acho que as pessoas precisam ter essa oportunidade, né, de te conhecer a fundo e reconhecer também, porque assim, gente, vocês que estão assistindo,
conversar com o Zeca é muito bom, porque é um poço de informações e eu acho isso muito interessante. Principalmente, Zeca, para jovens e também uma outra pauta para as mulheres também de forma geral. Hoje a gente poder conhecer e ter esse conhecimento de quem realmente está envolvido há tantos anos e transparecer da forma como você transpassa, pelo menos para mim, né, falando em nome de outras pessoas, é muito interessante. Então, assim, gente, vocês não têm noção da inteligência que é Zeca Beni, e eu me sinto muito feliz de poder estar aqui debatendo tudo isso com você, porque eu imagino que tem muitas outras coisas, muitas outras histórias, que é o intuito do podcast, para que as pessoas saibam dessa raiz realmente de quem é Zeca Beni, né? E aí, Zeca, nós vamos entrar em outros assuntos. Eu queria que você falasse para mim esporte. Você vê esporte como saúde? O que você me fala? Até no quesito também pessoal seu, a importância que você vê do esporte. Fala pra gente. Os grandes amigos meus, eu os tenho até hoje graças ao esporte. Isso responde muita coisa. Eu acho que o esporte é que, na realidade, junta e faz mais amizades em todo o mundo, não é só no Pinhal. Eu acho que o esporte faz amizade. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. O América faz um futebol de veteranos aqui, 60 anos. Quem jogou futebol com 20, 25, 30 anos, agora depois, quando a gente está não vamos falar na velhice, vamos falar na melhor idade. Na melhor idade, nós se encontramos de novo. Putz, isso aí não tem o que muito paga, legal, não tem. Né? É uma coisa maravilhosa. Mas eu queria dizer para você, esporte. Eu acho que o esporte é muito importante. Nós temos que valorizar o esporte. É uma ponte muito importante. Então, né, o esporte é o seguinte. Eu acho que nós não temos que só pensar no futebol de salão. Eu acho que a questão do esporte ela tem que ser muito mais abrangente. Ela tem que ter escolinha de futebol para handebol, para boxe, para jiu-jitsu, para tudo. Por quê? O esporte, além de tirar a criança, o jovem da droga, ele também faz com que as pessoas que estão praticando, não só jovem, mas adulto, economize gastos na saúde. Tem uma fala aí, que não sei se é também verdadeira, cada R$1 investido no esporte, você tem uma economia de 6 a 10 reais na saúde. Por quê? Esporte é saúde. Exato. Então nós temos que valorizar. Quanto mais valorizar o esporte, eu acho que a gente ajuda mais o cidadão, você tem menos gastos na saúde, e é isso que nós temos que levar para a sociedade. Vamos investir no esporte. Eu sempre gostei de esporte. Foi até por isso que eu coloquei em pauta. Tanto que eu, quando me formei aqui no ginásio, eu fui embora para Campinas. O que eu fui fazer? Educação física. É isso, eu quero chegar nessa pauta. Fala pra gente da sua formação daí, Então, Zé. Eu fui me formar em educação física. Por quê? Olha. Porque eu gostava do esporte, é o que estava dentro de mim. Eu jogava futebol de salão, nadava. Então eu falei assim, vou para a educação física. Me formei. Eu contei para você que eu fui para Campinas e eu trabalhava de dia e estudava à noite. E quando eu fui para São Paulo, me formei em educação física e voltava de São Paulo para Campinas. Uma vida dura. Sim. Ninguém sabe, né? A gente hoje está... A vida profissional de cada um vai crescendo ao longo dos anos. Todo mundo tem o seu crescimento. Mas também passei apertado. Chegou semana que eu não tinha dinheiro para almoçar. Entendeu? A gente não fala aqui, mas... Mas pode falar, aqui você vai contar tudo, Zé, não esconda nada. Minha mãe me dava R$50, a passagem custava 6 para ir, 6 para voltar de ônibus. Eu não tinha carro naquela época. Pagava o almoço, pagava na faculdade, já almoço e janta, e sobrava o dinheiro para ir e voltar. E tem uma época que eu tive que comprar livros, não sobrou dinheiro do almoço, porque eu comprei livro. Eu tomava no almoço, café da manhã, um pão com manteiga, almoço um pão com manteiga, janta um pão com manteiga.
Graças a Deus, nós estamos aqui, foco, entendeu? né? É mais isso que vale, né? Sim. A gente conta isso, porque tudo isso a gente passou, a gente olha para o passado e vê tudo que a gente passou Isso e o é que a gente legal. é muito legal isso, o crescimento. Mas eu queria falar do esporte, porque é o seguinte, o esporte, e eu fiz educação física e eu fui para um cargo na Sudelpa, estava trabalhando lá há 2 anos e queria promoção, né? Sim. Porque eu trabalhava, e daí você precisava, para ser promovido, você precisava um cargo de superior. Então, me formei em educação física. A hora que fui apresentar para o diretor da SUDEP, falou, educação física não vale, tem que ser administração, Ai, meu Deus. ciências contábeis, ou direito, ou qualquer outro curso. Aí eu fui lá fazer outra faculdade. Olha! Eu fiz ciências contábeis, me formei, depois de 4 anos, eu peguei a minha primeira promoção lá. Poxa vida! E daí foi num crescente, e hoje também fiz pós-graduação em administração pública, né? Então, essa é a minha formação, como você tinha falado. Mas é isso, acho que todo mundo que realmente tem força, fé e foco, consegue realizar os seus sonhos. Sim, então sem é isso, dúvidas. né? Um sonho realizado. A gente não foi só mar de rosa, né? Teve espinhos no caminho, mas graças a Deus nós estamos aqui e temos que agradecer muito a quem? A Deus. A Deus. Deus é que nos dá o caminho, Deus é que nos oferece tudo isso. Então, muito obrigado, meu Deus. E o Zeca, e aproveitando, né, falando dessa fé que é tão importante, quando você cita os seus pais, eu percebo que você se emociona, né? E os seus pais, né? As raízes, né, dos seus pais em Pinhal, que foi muito importante, né? E fala um pouco do Zeca em relação aos seus pais. Então, deixa eu falar para você. A minha juventude, vamos falar em juventude, a minha infância. Minha infância eu vivi na rua Prefeito Lessa, Sei. onde é a Votorantim, e ali eu vivi ali ali que eu cresci. Então, meu pai tinha um gerente administrativo da fábrica, que era o Odemar Miguel, e meu pai cuidava da parte, eu não sei se era gerente ou não, qual que era o cargo da época, mas ele era, na época acho que era mestre. Ele era mestre da fiação. Eles faziam lá a tecelagem. Meu pai cuidava da parte da fábrica e o Odemar Miguel cuidava da parte do escritório administrativo. E ali nós vivemos a infância. Então foi uma infância muito legal, né? Porque ali a gente era um outro tipo de relação, porque ali a gente tinha a turma da rua. Eu me lembro muito bem que tinha a turma do Largo São João, tinha a Fábrica Colombo na Rua de Baixo, a turma da Fábrica Colombo, e cada um tinha o seu campinho de futebol. E a gente fazia os jogos de futebol ali, uma briga desgraçada, né? Porque tinha rincha. E ali eu me lembro de ter vivido com a família Monteiro, que era vizinho, Bijinho, Pedrinho, Joãozinho. Então ali nós tivemos o Paulo Carvalho, o Rafael Carvalho, o Paulo e o Carlito Carvalho. Ali na esquina morava o Faé Rodrigues. Então ali era uma outra turma. Então ali foi uma infância muito boa até a juventude. Depois dali eu me mudei para a Rua Glicério, quando meu pai morreu, em 1963. Eu tinha 13 anos. E minha mãe... 13 anos, Zé. Tinha 13 anos. E minha mãe não trabalhava. E aí minha irmã namorava o Armando Torres, casou, comprou uma loja de sociedade com o Armando, e depois a loja ficou com minha mãe. E foi com essa loja que a minha mãe se formou os 3 filhos. Então eu tenho um carinho muito especial, pouco convivi com meu pai, né? Porque há 13 anos, uma convivência... Gostaria de ter convivido com 18, né? Vamos tomar um negócio, vamos sentar, conversar, né? Era muito jovem, né? Era muito criança, jovem, né? Mas eu convivi demais com a minha mãe. A minha mãe foi pai e mãe ao mesmo tempo. Então aqui um carinho especial à minha mãe, Dona Lazinha. Deixar um beijo aqui, que Deus esteja junto de Deus lá no céu, porque ela não tem a escrever o que ela fez pelos 3 filhos, né? Então é isso que a Cidinha, minha irmã, e o Chico, que
todo mundo conhece, minha mãe foi diferenciada. Foi à luta, não tinha nada, montou uma loja, formou os 3 filhos, construiu a casa dela, reformou a casa que ela tinha e também fez sua história aqui Raiz. pela passagem aqui Muito na bonito. Terra, né? Uhum. Tá, mãe, esteja com Deus aí também, tá? E eu quis entrar nesse assunto justamente porque, né, o podcast, como essa é a estreia, vamos ter muitos outros assuntos, Zeca. O nosso intuito realmente do Pod Zeca é as pessoas conhecerem o Zeca a fundo, né? Não só no pessoal, mas no quesito também profissional, que tem muita coisa ainda para ser mostrada e discutida. Então, para a gente já andar agora para esse final, né, desse primeiro podcast, eu quero voltar nesse quesito emoção e até te dar um breve relato. Eu, Mara, já agradeci pelo convite, mas hoje, podendo ter esse contato com você, eu me sinto até emocionada. É como se eu pudesse também estar fazendo algo para o meu pai, né? Então, essa possibilidade que você está dando e acreditando no meu trabalho, tendo esse olhar para o meu trabalho, para mim é muito gratificante. Hoje eu não tenho mais ele aqui, e eu tenho certeza que ele estaria muito orgulhoso de eu estar aqui na sua frente, porque ele te admirava demais. E é isso, hoje poder ter essa oportunidade mediante ao meu crescimento na política, é dizer para você que você tem um olhar e as pessoas precisam conhecer, e o que eu, Mara, puder transparecer para as pessoas no quesito afetivo, familiar, que nós vamos falar também, a gente vai ter muito tempo para que as pessoas conheçam realmente quem é o Zeca. Então, em nome dessas pessoas, eu quero te dizer que eu me sinto muito feliz em poder receber de você um olhar tão afetivo, e é isso, tem muita coisa vindo por aí, né, Zeca? É isso aí. Você falou aí do seu pai, né? Vamos falar, o Tarrafa. Uma pessoa espetacular. Eu lembro a última vez que eu estive lá, ele me deu um carrinho de boi, um carro de boi. Ah, é verdade. Deu um para mim e um para o Arnaldo Jardim. Eu vi outro dia. O carro de boi está lá no meu escritório, lá num lugar especial, e toda vez que eu sento, eu paro o carro de boi, eu lembro do Tarrafa. O Tarrafa é uma pessoa espetacular, sempre recebeu a gente muito bem, você. Então, eu acho que são pessoas assim que fazem a diferença, né, na vida, não estou falando nem na política, mas fazem a diferença na vida. O Tarrafa foi uma pessoa exemplar como gente e como político. E você sabe muito bem que você está o representando aqui com muita dignidade, né? Eu quero deixar aqui também um abraço, que Deus esteja do lado do Tarrafa lá. Sim. E você realmente o represente aqui no nosso programa. Eu acho que você representa muito bem seu pai. Obrigada. E nós vamos estar, com certeza, juntos, sim. caminhando para fazer bastante coisa juntos aqui, Mara. Sim, pode contar comigo. Conta comigo, não só como uma filha que está fazendo pelo pai, mas também por questões de engajamento, que eu acho muito legal a gente levar essa representatividade para as mulheres. Então, o seu convite foi muito importante para mim. Eu acho que a gente tem muitos projetos a serem evidenciados, futuros, e é por isso que a gente sempre vai falar, pode, Zeca? A gente pode. Me fala, o Zeca pode. Zeca pode. E gostaria de dizer o seguinte, no próximo Zeca Pode, nós deveríamos trazer assunto falando sobre mulheres. Ou se não for o próximo, a gente ter um programa de mulheres. Eu acho muito interessante. Eu acho que a mulher está começando a ter vez na sociedade, nas empresas, e por que não na política, né? A gente já está, temos aí representante, já está começando, mas é muito importante que a gente tenha mais gente na política, mulheres na política representando a nossa cidade. É importantíssimo. Tem outro olhar, você tem que tem um outro olhar, como você falou, um olhar mais afetivo do que o homem. Às vezes o homem pensa só numa linha e não tem afetividade para determinados assuntos. Então a mulher é muito bem-vinda na política. Eu acho que é um assunto que a gente podia debater
aqui em qualquer momento. Inclusive com a sua esposa, com a Lu também, uma mulher maravilhosa, suas filhas, uma família linda. E é isso, o intuito realmente do Pod Zeca é exatamente esse. É a gente levar para as pessoas de uma forma diferente quem é o Zeca. E hoje foi só o primeiro, temos muito mais, então a gente vai se despedir. Obrigada mais uma vez. E aí já fica o convite, né, Zeca, para as pessoas, para o próximo, né? E esse foi o primeiro nosso, né, Mara? Eu acredito, né, não sei como é que vai ser a dinâmica, você vai tratar aí com a produção, mas eu gostaria que nós abríssemos para a população, pergunta, acho que vai ser nessa linha, né? Muito, isso mesmo. Porque é bom ter a participação, vamos falar de diversos temas, daí vamos pegar sugestões, críticas e elogios, sugestões daquilo que a gente vai falar. É dessa forma que a gente constrói, né? Então é importante que a gente também ouça a população. Sim, é ouvir a população. Inclusive, nós vamos fazer, eu, Mara, em si, né? Eu quero trazer essas demandas realmente para ser debatidas, demandas que vão vir realmente da população. O intuito do Pod Zeca, do podcast, é esse: a gente debater questões, vamos falar realmente da cidade, né? De desenvolvimento, e ouvir principalmente as pessoas. E aí, com isso, nós vamos criar essa interação, inclusive na rede social aí, já vamos dar essa abertura também. E o podcast do Zeca, ele, sem sombra de dúvidas, vai ser muito bem-vindo pela população, porque a população precisa de um olhar diferente. E eu tenho certeza que isso você vai fazer muito bem. Eu agradeço e convido a todos a participar dos próximos podcast nosso. Isso mesmo. Grande abraço. Abraço. Obrigada, Zé. Obrigado você.